Oi, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse canal onde a gente fala de desenho humano, autoconhecimento, carreira, negócios, vida autêntica. Se você é fã desses temas, já se inscreve no canal, já deixa seu curtir para você estar recebendo notificações de conteúdos novos que vão chegar cada vez mais e cada vez com mais intensidade aqui nesse canal, porque eu estou extremamente comprometida com ele a partir de 2025. Já estava antes, mas agora mais ainda. E se você é projetor ou projetora, assim como eu, não sei se você sabe, mas existem três tipos de projetores diferentes dentro do desenho humano. E de projetora para projetora ou de projetora para projetor, eu vou te falar rapidamente sobre como que funciona cada um deles aqui. Então, eu vou ensinar você a identificar, eu vou falar quais são as diferenças entre esses três tipos de projetores do desenho humano e como que você pode usar essas informações para, na prática, no seu dia a dia, você entender mais e se alinhar cada vez mais com quem você verdadeiramente veio ser, para você alinhar a sua vida, para você alinhar a sua carreira e para você alinhar até mesmo os seus negócios, porque eu sempre falo que a base de todo o negócio, para ele ir melhorando, para ele ir fluindo, tem muita relação com o autoconhecimento, principalmente para te trazer muito mais leveza e muito mais propósito. Meu nome é Elo, eu sou guia e mentora de desenho humano e aqui embaixo eu vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo o link do meu site para você estar conhecendo mais sobre o meu trabalho, você entender mais sobre os meus atendimentos e até mesmo aulas exclusivas que eu tenho ali, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando dos três tipos de projetores. O projetor que é bem comum, que a gente encontra bastante, é o projetor chamado de projetor clássico. Normalmente, esse tipo de projetor, ele vai ser um projetor que ele se comunica mais lentamente, ele vai ter um ritmo mais lento e a gente consegue, quando a gente está de frente com esse projetor, com o projetor clássico, a gente sente isso, a gente percebe isso, porque é muito claro, é uma coisa muito fluida, é uma coisa muito sensível até estar de frente com o projetor clássico. E como que você sabe se você é uma projetora ou um projetor clássico? Você não vai ter nenhum centro motor colorido. Então, olha só, eu vou deixar aqui. O seu ego vai estar em branco, o seu plexo solar vai estar em branco e o seu centro raiz vai estar em branco. Então, é assim que a gente identifica um projetor clássico. Se você não tem nenhum desses centros colorido no seu desenho e você é um projetor, você é um projetor clássico. E esse tipo de projetor, ele vai normalmente se identificar com todas as coisas do que é ser projetor, porque ele já meio que entende esse ritmo menos acelerado, ele pode até sentir essa pressão de querer viver de uma forma mais acelerada, só que ele já sente e sabe que isso não é correto para ele. Quando um projetor clássico ele está alinhado, ele literalmente vai viver no seu mundo, da sua maneira, no seu próprio ritmo, sem aquela cobrança interna. Ele vai entender muito sobre os reconhecimentos, sobre o poder do convite na vida dele, e ele vai sim se propor e saber que ele veio para fazer diferente do que a sociedade fala. Sabe? Então, esse tipo de projetor ele vai se identificar, digamos que um pouco mais fácil com o fato de ser projetor ou projetora, e teoricamente ele tende a se alinhar um pouco mais fácil do que, por exemplo, o próximo projetor que eu vou falar, e já vou entrar agora, que é o projetor energético. Então, o projetor energético é esse segundo tipo. Eu, por exemplo, sou uma projetora energética. E eu percebo, né, que dentro desses três tipos de projetores, o que tem mais, tende a ter mais desafios, todos os projetores vão ter desafios de modo geral, né? Só por ser projetor já vem aí com uma bagagem de desafios nas costas, mas a gente vai ajustando, alinhando e tirando essa mochila das costas que não nos pertence. Mas esse projetor energético, que é, eu vou começar a falar agora, que eu sou também, ele tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse alinhamento com o que é realmente ser projetor ou projetora. Então, esse projetor energético, ele vai ter um ou mais centros motores
coloridos no desenho dele. Então, ele pode ter o centro do ego colorido, eu vou deixar aqui na foto. Ele pode ter o centro do plexo solar também colorido, ou ele pode ter também o centro raiz colorido. Então, como ele tem esses centros motores dentro do desenho dele, é como se essas energias estivessem empurrando ele para frente constantemente. Então, ele sente essa pressão interna de estar em movimento. Mesmo que ele não veio aqui para estar em movimento o tempo todo, ele pode sentir isso, por isso ele tende a sentir esses empurrões e por isso ele tende a demorar um pouco mais para entrar nesse alinhamento do que é ser projetor ou projetora. Lembrando que eu sempre falo aqui, cada caso é um caso, cada desenho humano é um desenho humano, cada mapa é um mapa, não existe uma regra única e específica, mas eu estou falando aqui das minhas percepções, do que eu vejo com os meus clientes e do que eu estudo também. Então, esse tipo projetor energético, ele funciona dessa forma. Todo tipo projetor, ele vai ter o centro sacral, que é esse daqui, que você já deve saber, em branco. Então, todo tipo projetor, ele vai ser muito condicionado pelas energias do mundo. Em torno de 70% da população tem o centro sacral colorido, que são os geradores e os geradores manifestantes. Então, isso explica muito essa pressão que a gente sente em se apressar e se movimentar. Então, o tipo projetor energético, ele pode pegar todo esse condicionamento e querer se movimentar através dos seus motores coloridos. E isso tem o seu lado interessante, o seu lado legal de estar em movimento, só que ele pode acabar se desviando do caminho dele mais facilmente e se desviando também do seu propósito. E ele pode entrar nesse processo se ele não conseguir discernir, né? Quando que é a hora de agir, quando que não é, se ele não escutar a estratégia dele, se ele não escutar a autoridade dele. Então, de todos os três tipos de projetor, esse é o que terá mais, aspas, energia. Porém, uma dica que eu dou para todos os projetores, independente de qual tipo de projetor você é, porque todo projetor vai ser projetor e ponto, é você agendar o descanso na sua agenda. Sim, agendar o descanso. E isso vai te ajudar muito, porque você coloca lá na sua agenda, no seu planner, seja onde for, e agenda o seu descanso e você precisa cumprir aquilo ali. E uma forma de descansar verdadeiramente para um projetor é você deitar na horizontal, por exemplo. Até mesmo você pode trabalhar na horizontal, ler na horizontal, fazer várias coisas, porque daí é como se você liberasse essa energia do centro sacral que está ali acumulada, que você recebeu de fora e está amplificando, e você aos pouquinhos vai restaurando esse equilíbrio, sabe? Então, os projetores energéticos, eles vão ser os que vão mais sofrer com esgotamento, por exemplo. Eles podem ter mais resistência em realmente aguardar o convite, em aguardar o reconhecimento. Eles podem passar por mais burnouts mesmo, porque eles podem sentir que eles possuem essa energia e eles tentam acompanhar o ritmo do mundo, só que na realidade nenhum projetor veio acompanhar o ritmo do mundo. A chave aqui é entender que, independente de qual projetor que você não tem essa energia consistente, né? É preciso ter muita clareza e discernimento e aceitar, entrar nesse processo de aceitação de você não ter essa energia consistente e começar a caminhar com o jeito que essa energia funciona para você. E o ponto aqui não é entrar nessa competição com outros, né? Um projetor energético, ele pode fazer muito isso de entrar em competição com o outro, sem nem mesmo perceber. E principalmente se você é um projetor que tem, por exemplo, o ego colorido no seu desenho, você pode sentir essa competição até mesmo com você mesmo e com outras pessoas e com o que você vê no mundo afora. Então, a gente entra agora no terceiro tipo, que é o projetor mental. O projetor mental, ele é bem raro, ele representa mais ou menos aí 1% dos projetores. Então, a única definição do projetor mental é ter o centro, ou, eu vou deixar aqui a fotinho, ou o centro da coroagem na garganta. Então, ele vai ter essa ligação aí de alguma forma e vai ter esses centros coloridos, dois desses centros, pelo menos, colorido, enquanto que todo o restante do gráfico abaixo vai ser em branco. Então, traz essa questão de muita sensibilidade, porém, tudo vem para o racional.
Os projetores mentais, gente, eles podem ter portas ativas nos centros abaixo, no centro sacral, no raiz, no ego, no plexo. Eles podem ter portas ativas, mas eles não terão esses centros coloridos, tá? Todos aí abaixo da garganta não vão estar coloridos obrigatoriamente para um projetor mental. Então, o que são os projetores mentais? O que eles fazem? Como vivem? Como se alimentam? Os projetores mentais, eles são os observadores e os solucionadores de problemas. Eles vão ter opiniões muito fortes. O desafio aqui é entender e aprender que eles não devem tomar decisões apenas com a mente. Eles vieram muito mais para de fato ser essas pessoas observadoras da vida do que realmente estar ali vivenciando e se envolvendo, sabe, na vida. Eles vieram muito mais para esse lugar externo, observação, do que literalmente estar extremamente envolvido com tudo. Esse projetor, esse tipo de projetor mental, ele vai colocar todo o poder dele na mente, toda a sua força na cabeça, porque é onde ele sente segurança. Eles estão absorvendo toda essa parte de baixo que a gente tem no nosso desenho humano, que é nosso aterramento, eles estão absorvendo e amplificando essa energia externa. Então, os sentimentos, a pressão, avaliando constantemente. Então, eles entram nesse processo de sentir tudo isso. E é muito difícil para esse tipo de projetor discernir o que que é dele e o que que não é dele. E muitas vezes eles podem ser pessoas que sentem que carregam um peso do mundo, sabe? Que carregam muito esse peso do mundo. Como, por que que isso acontece? Por conta, na realidade, dessa grande abertura inferior que eles têm. E eles podem sentir que a lógica, que o raciocínio e que toda essa questão mental, que tá tudo aqui para eles, é onde eles encontram segurança. Então, muitas vezes eles acabam indo para o excesso da questão lógica, da questão racional da mente. Só que a grande lição e o grande aprendizado aqui é, de fato, experienciar, explorar e viver toda essa sensibilidade e se tornar um grande sábio nisso. O projetor mental. Ele vai ser um tipo de projetor que ele vai amar aprender o tempo todo. Todo projetor, de modo geral, ele gosta muito de estar sempre aprendendo, porque a gente aprende com muita facilidade. A nossa aura funciona de maneira focada e absorvente. Então, é natural isso pra gente. Só que o projetor mental, você multiplica isso por 10. É o projetor mental. Só que ele precisa entender que ele não precisa de uma certificação o tempo todo, de um diploma o tempo todo, de um artigo novo o tempo todo. Nenhum tipo de diploma vai confirmar a sua dignidade se você é um projetor mental. Você não precisa de mais um estudo, de mais um diploma. Você tem que entender que você é muito mais valioso do que toda essa questão lógica e do que toda essa questão mental. Então é importante sim se colocar em movimento na vida para você estar realizando seus sonhos e não ficar muito preso aqui. Então, esses são os três tipos de projetor que você pode ser. O projetor clássico, que normalmente consegue se alinhar um pouco mais rapidamente com a estratégia de vida dos projetores. O projetor, o segundo que eu falei aqui, é o projetor energético, que normalmente tem um pouco mais de dificuldade desse alinhamento, porque ele sente que ele pode competir, que ele tem energia, que ele pode fazer muita coisa, só que na realidade não foi feito para isso, ele não foi feito para isso. E o projetor mental, que é muito lógico, que é muito racional, só que o grande aprendizado dele é quando ele se movimenta e quando ele experiencia de fato toda essa sensibilidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te convido então a falar qual tipo de projetor ou projetora você é. Se você é um projetor mental, se você é um projetor energético ou se você é um projetor clássico, se você conseguiu identificar e quais dúvidas você tem sobre isso, dependendo da situação, eu posso te ajudar aqui nos comentários. E aqui abaixo eu deixo sempre o link dos meus atendimentos, das minhas outras aulas que eu tenho ali, para te ajudar nesse processo de alinhamento, de você se conectar com sua verdadeira essência, com o seu propósito, para que você tenha uma vida muito mais alinhada, para que a sua carreira flua para os seus negócios, para você trazer um alinhamento para os seus negócios também. E se esse vídeo te ajudou, deixe um curtir aqui embaixo também para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Compartilhe com pessoas que você sente que elas possam se beneficiar também com esse assunto, tá bom? É isso, um beijo, até o próximo vídeo.